É muito comum educadores financeiros falarem muito mal de grandes bancos e dos produtos que os grandes bancos oferecem. E de fato, tem produtos que são horríveis que são oferecidos para você. Mas até que ponto os grandes bancos atrapalham o investidor e até que ponto o investidor que não comete seus próprios erros financeiros através do banco e ele acaba sendo responsável pelos problemas financeiros que ele criou. É mais ou menos sobre isso que eu falo, que eu converso aí com meu colega Fiago ao longo desse novo episódio do podcast Tranquilidade Financeira. Tudo isso respondendo a dúvida de um ouvinte que nos acompanha aqui no YouTube e nas plataformas do podcast. E se você quiser ser a estrela do nosso podcast, se você quiser compartilhar a sua dúvida, a sua situação, eu te convido para clicar no card que vai aparecer aqui em cima, no primeiro link aqui na descrição, preencher ele, que é com base nesses preenchimentos, neste formulário, que a gente cria os novos episódios do podcast Tranquilidade Financeira. Então, aproveite esse vídeo aí, assista até o final, deixe seu comentário aqui embaixo, comentando qual parte você mais gostou e de quebra eu já peço para que você dê um like no vídeo, te inscreve no canal, aquela coisa toda, para que mais pessoas assistam esse episódio. Beleza? Grande abraço e até mais. Então estamos aqui, eu e meu amigo Thiago, e às vezes eu chamo ele de Fiago, às vezes de Thiago, entendam que são duas formas. Eu já tô acostumado, não tem problema não. Foi mal, Thiago. Aqui tem dois Thiagos na equipe, né? Um TH, outro sem. Mas enfim, estamos aqui sentados. Tem que diferenciar, tem que fazer uma diferença, né? Então virou Fiago. Agora eu chamo só de Fiago, vamos padronizar. E qual a dúvida da nossa audiência pro episódio de hoje, Fiagão? Então, eu trouxe um caso aqui bem especial, Ramiro, que é o seguinte. O nosso ouvinte ele falou assim: sou servidor público federal, tenho 53 anos e 32 anos de serviço. Devem faltar uns 5 anos para aposentadoria integral. Sou programador visual, design gráfico. Fiz um levantamento da minha vida financeira, né? Estou hoje, de certa forma, tranquilo, mas sem um patrimônio sólido. Estou saneando minha vida bancária, o qual descobri que após 30 anos, aí ele cita o banco dele, estaria rico sem esse banco, pois ele transferiu a minha riqueza para ele mesmo. Uma dívida de empréstimos, cortando serviços bancários e taxas. Tenho 2 carros que já coloquei à venda, o qual pagarei boa parte desse empréstimo, liberando meu pagamento. Então aqui nessa primeira... Ele segue o texto, Ramiro, mas eu já quero levantar um ponto aqui. Nessa primeira parte da pergunta, ele diz que o banco capturou a riqueza dele, né? E, inclusive, até num episódio aqui do nosso podcast Tranquilidade Financeira, uns episódios atrás, a gente falou bastante sobre banco digital. E só que a questão é o seguinte: o banco físico, né, os 4 grandes bancos, eles são o primeiro lugar que a gente pensa, que a maioria das pessoas pensa quando pensa em dinheiro, né? E eu acho que o objetivo do nosso podcast Tranquilidade Financeira é trazer novos horizontes para as pessoas no mercado financeiro. Ele disse que ficaria rico sem aquele banco. Um ponto que eu acho interessante a gente levantar aqui é o seguinte: a gente sabe que os grandes bancos eles não ajudam muito a gente ficar rico, mas a culpa não é só deles, né? A gente não pode botar a culpa total no banco e tirar a nossa culpa. Até que ponto a culpa é dele, dos bancos, e até que ponto a culpa é nossa? Tá, perfeito. Muito bom, Fiago. Isso eu estava pensando até, tá? Porque existem opções melhores? Existem. Existem bancos com taxas menores, com opções melhores para você investir o dinheiro? Existe. Agora, ele comenta, o nosso amigo, na pergunta, Sim. Ele comenta que o banco capturou o dinheiro dele, a riqueza dele, através de empréstimos. Sim. Então o negócio é o seguinte, meu amigo, tem que ser muito franco. Pega empréstimo no banco que você quiser, mas se você construir uma vida colecionando passivos, o que é um passivo? É uma dívida? Pode pegar o banco com as menores taxas do mundo que você que vai ter jogado o seu patrimônio no lixo. Tá? Eu tenho que ser duro aqui para falar, porque eu sou uma das pessoas que mais bato nos grandes bancos, Sim. mas quando eles merecem ser batidos. Sim, claro, que é, por exemplo, oferecendo planos de capitalização para as pessoas, falando que poupança é um bom investimento, incentivando aí o consumo maior do que a pessoa pode ter, mas capturando, assim, se você for ver uma vida só
pegando passivo para comprar bem, passivo para comprar bem, passivo para comprar bem, o problema está com você e não com o banco. E não com o sistema, né? Exatamente. Então, ele continua um pouco a pergunta dele. Eu tenho habilidades de diagramação, criação e fotografia, além de ser também professor na área de produção gráfica e softwares, Corel, Photoshop, InDesign, mas além de me acomodar como servidor público, tenho um pouco de dificuldade em dar o start inicial. Saber, por exemplo, como aplicar para entrar nessas áreas, qual o melhor modelo e como fazê-lo. Olha que sou formado em administração. Acho que como temos um conhecimento X, esperamos sempre começar com algo de muita qualidade, o que dificulta. Aí tem uma coisa que eu notei aqui, Ramiro, nesse trechinho que ele fala, é o seguinte... Ele diz que quer empreender, mas que está um pouco acomodado com a posição de servidor público. E mais para o final da pergunta, ele diz que quer ter um conhecimento específico. Por ter um conhecimento específico, né, e bem aprofundado, ele quer fazer algo com muita qualidade e por isso não tira nada do papel. Essa ideia de perfeccionismo na hora de empreender não está mascarando uma acomodação que ele mesmo diz que tem? Pode estar sim, Thiago. Ótimo ponto também. E assim... A mudança tem que começar a acontecer. Se a pessoa quiser evoluir, quiser ganhar mais dinheiro, não pode ser o fato dela ser perfeccionista que vai começar a atrapalhar o caminho, né? Sim. Tem um gráfico que eu gosto muito, que é um gráfico desenhado, é um desenho na verdade, não é um gráfico, que mostra assim, o sucesso, como as pessoas acham que são. Daí tem o ponto A, o ponto B e uma linha reta. Uhum. E como realmente é. A linha ela começa reta e começa a dar um monte de curva, um monte de looping até chegar no ponto de sucesso. Isso que ele está comentando é um dos primeiros desafios que o empreendedor tem, mas assim, é um tiquinho de nada. Esse desafio de ser perfeccionista. Sim. Eu vou dizer que eu tive, e eu nem citei ele lá, no nosso primeiro episódio aqui, o Tranquilidade Financeira, que eu contei minha trajetória empreendedora. Aliás, para quem estiver nos ouvindo aqui, depois eu convido a ouvir esse primeiro episódio. E eu me lembro que era um problema que eu tinha, que era tipo, olha, eu tenho que fazer o artigo perfeito pro blog e tal. Mas o que eu fiz com esse problema? Mantive ele aí por 1 mês e venci, superei. Superou. Porque tem que partir para a próxima, cara. Em especial quando você está acostumado com um ambiente de estabilidade, né? Servidorismo público tem a estabilidade ligada e que tem muita gente, é claro que a gente nunca pode generalizar, claro, mas tem muita gente muito acomodada, produzindo muito pouco em relação ao que alguém na iniciativa privada produziria. E às vezes o ambiente ele não é bom. Eu conheço gente que no ambiente que essa pessoa trabalha, essa pessoa honra ali o concurso dela, mas os colegas não. Os colegas não, sim. Então tem que entender que para ter sucesso na iniciativa privada, a mentalidade tem que ser de trabalho muito duro por muito tempo, de forma contínua e superando um desafio por dia, um desafio por semana. Sim. O fato de a gente estar aqui gravando esse podcast hoje é um desafio para mim. Claro. Eu até tava meio tucanado, falei, Thiago, vamos lá, cara, começa logo isso aí. Pô, vamos lá, toca a ficha aí, porque eu tenho que gravar um monte de aula, eu tenho um encontro de um grupo de mastermind que eu participo agora, eu tenho eventos até da minha vida pessoal intercalados aqui ao longo dessa semana, e eu tô vendo que, cara, vou ter que trabalhar aqui até meia-noite, acordar às 5 da manhã alguns dias dessa semana para conseguir entregar tudo. Para conseguir entregar tudo que eu tenho que entregar para os nossos alunos, para os nossos clientes, para o pessoal da equipe. Por exemplo, eu não podia desmarcar aqui a gravação, tinha combinado aqui com o Fiago, tinha combinado com vocês, a gente tem um compromisso de liberar 2 podcasts por semana, então isso é um desafio normal, assim, da vida do empreendedor. Se você ficar se prendendo ao perfeccionismo, que é um desafio pequeno, realmente a coisa não vai conseguir ir para frente. Não vai conseguir ir para frente, né? Então, assim, o Ramiro, o que ele pode... Ele pergunta assim, como fazer, né? Eu deveria partir para outras estratégias? Como é que eu dou o start, né? Como é que eu começo? Legal. O que eu gosto muito, tá? Para como começar, é um conceito de MVP. Que significa Minimum Viable Product, que é um produto mínimo viável. Ou seja, você tem habilidade lá com Photoshop, tá? É uma das habilidades que ele citou. Então encontra, na verdade, uma necessidade que pessoas e empresas têm, e eu vou dar uma dica. Necessidade em fazer imagens bonitas é uma necessidade muito forte que empresas e pessoas têm. A gente, por exemplo, no momento que a gente está gravando esse podcast, a gente está sem designer na equipe, então todos os designs que a gente faz, eles ficam com uma cara pouco profissional. Sim. A não ser que a gente contrate algum freelancer, mas é uma dor que a gente tem. Encontra alguém que tem essa dor, vai lá e fala, olha, eu sou muito bom nisso.
e vende um pacote do seu serviço. Um pacote de 10 posts para o Instagram, Sim. pacote de imagem institucional, o pacote de um logo para o podcast. Sim. A gente contratou de um freelancer o nosso Sim. logo aqui do podcast, que ficou bonitão, diga-se de passagem. É verdade. Mas era alguém que tinha habilidade com Photoshop, alguém que tinha uma demanda, uma dor, e aí os dois juntos se encontraram e fizeram a transação. Então você não tem que construir um site maravilhoso, um portfólio de produtos, nada disso. Tem que correr atrás de pessoas que tenham dores, que tenham necessidades e suprir elas com o que você sabe fazer. Com essa habilidade. É mais simples que parece, né? A gente fica muito inseguro antes de começar, eu entendo a questão do perfeccionismo. Você tem que dar um tapa na cara, Sim, né? Às vezes só para você entender que isso é o mínimo, assim. Esse é o primeiro passo, né? Vencer esse primeiro desafio, né? Que eu acho que as pessoas às vezes elas se apegam muito. De repente eu não sei se a posição dele de servidor público exigia um certo profissionalismo, e quando ele começa a ter que fazer talvez na iniciativa privada em um maior volume, ele tem que baixar um pouco o padrão de qualidade que ele está acostumado. Até nas próprias aulas que ele leciona, vai ter que baixar um pouco a qualidade para ter maior volume e consequentemente ter mais renda, né? Então eu acho que esse de fato é o primeiro passo para ele vencer. Feito MVP, mínimo produto viável, né? Isso. Feito o MPV, qual que é o próximo passo, Ramiro? Próximo passo, fazer as vendas, né? Montou lá um servicinho, encontrou alguém com a necessidade, vai ter que convencer essa pessoa a te pagar para que a necessidade seja suprida. Sim. Então a primeira venda é maravilhosa, uma sensação muito boa, uma sensação de vitória. Muito bacana. E depois a primeira vem as próximas, tá? Quando você monta um MVP, né, ou MPV, numa tradução em português, que seria produto mínimo viável, né, um PMV, talvez? O invertido. Eu não sei como é que eles falam, mas enfim, quando faz um pequeno produto para iniciar, né, as coisas, você tem que fazer a entrega e estar muito próximo sempre do cliente para colher feedbacks. Sim. Para entender. Daqui a pouco você acha que a barra tem que ser lá em cima, entrega um produto até com nível de qualidade, sei lá, nota 8 na sua escala de 1 a 10, e a pessoa ama aquilo, achou a melhor coisa que tem na vida, mas achou que demorou muito. Ou seja, você entende com um feedback, nesse caso hipotético, de que seria bom aumentar a agilidade da entrega, nem que abrisse um pouquinho mão de alguns detalhes técnicos. Sim. E com os feedbacks você vai vendo, você vai entendendo o que pode melhorar e vai tendo os próximos clientes e vai nessa roda até você cumprir o seu primeiro objetivo com um negócio paralelo, que é pagar as suas contas. Sim. Isso é legal porque no mundo do marketing digital a gente ouve muitas métricas, né, que as pessoas meio que imputam na cabeça. Eu estava ouvindo uma palestra do Juliano Torriani, que é um amigo meu, no evento Fire, ele fala, olha, as pessoas começam com a meta errada. Elas entram na internet para faturar 100 mil reais em 7 dias ou para fazer R$1 milhão. E na verdade a primeira meta tem que ser pagar os boletos. Né? Sim. Pagar os boletos da sua vida. Quando você conseguir se sustentar só com a sua receita do negócio paralelo, daí abre os olhos e transforma daqui a pouco esse negócio paralelo no negócio principal. Sim. Então, é aí que segue, né? Então, Ramiro, quando a gente tem... é uma sensação minha, mas eu acho que também reflete um pouco de outras pessoas. Quando a gente diz assim, tem que testar o mercado, tem que ver o que o mercado diz sobre o nosso produto, o nosso serviço, é basicamente isso. Então, eu supri uma necessidade e começar a entender o meu mercado, né? Entender o meu mercado é justamente ver as necessidades, colher feedbacks, é tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. As pessoas criam vários nomes, técnicas, porque etc. a gente começa a ler, a gente lê muito, aqui no Clube do Valor todo mundo lê bastante e eu principalmente já me deparei várias vezes, tem que analisar o mercado, tem que usar tal e tal ferramenta, mas a gente pode simplificar para esse nível de colher feedbacks, né? Que é o seguinte, né? Muita gente fala na pesquisa de mercado. Sim. Daí você vai tem uma ideia, não, vou fazer aqui um produto que vou photoshopar e não sei o que, vai ficar tudo lindo. Daí pergunta para 10 amigos, você acha que isso aqui é legal? O que seus amigos vão falar? Não, é claro que eu acho legal. E isso, beleza, isso muita gente faz. Como é que deve ser a pesquisa de mercado? Você achou isso aqui legal? Achei. Então contrata. Então, põe a mão na tua carteira, tira o dinheiro e me paga. Tira o dinheiro e me dá. Se a pessoa pagar, uma validação. E daí, quando ela deu o dinheiro, cola próximo a ela
Nem que gaste muitas horas para o cliente, mas entenda o que essa pessoa gostaria de ter a mais, o que ela mais valorizou, o que ela menos valorizou e vai se adaptando. Sim. Entendi. Então eu acho que às vezes é mais fácil do que parece, né? É mais simples do que parece. É mais simples assim. Não precisa fazer um plano de negócios com análise SWOT, com análise de viabilidade operacional. Tem que começar pequeno, enxuto e fazendo as vendas. Eu acho que essa no fim é a ideia do pequeno produto ali para testar o mercado, né? Perfeito. E validando dessa forma. Eu acho que é isso então, Ramiro. Já está bem explicado. A gente tratou bastante aqui a principal parte que ele citou, a situação dele, de colocar um pouco da culpa dele na acomodação, né? No fato de ele estar um pouco acomodado, mas também no perfeccionismo, de não começar a empreender por causa disso. Mas eu acho que a gente já deu uma boa diretriz aí de quais são os próximos passos e do que ele tem que vencer. Beleza, Fegão. E você que está nos ouvindo, queria te agradecer a presença até aqui e pedir o pagamento por estar no podcast Tranquilidade Financeira, que pode ser feito de duas formas. Pode ser feito compartilhando esse episódio com as pessoas que você conhece, que sabe que gostariam de começar a empreender e não sabem nem por onde começar. E pode ser também, você ganha também nas duas formas de pagamento, clicando aqui no link que vai estar na descrição. Vai abrir uma página com formulário, você pode preencher este formulário para que a sua dúvida seja respondida aqui. A gente faz uma série, 4 ou 5 perguntas, 6 talvez, para entender melhor quem você é. E uma das perguntas é se você quer se manter anônimo ou não nos episódios aqui. E preenchendo isso, nosso time vai entrar em contato por e-mail ou por ligação, ou se milhares de pessoas preencherem, não vai ser possível entrar em contato, mas a gente vai aí usar o seu relato para criar um episódio especial aqui no Tranquilidade Financeira. É isso aí, trazendo todo o relato, contando bastante a história, a gente consegue explorar bastante coisa e tirar não só a tua dúvida, né, mas tirar a dúvida de mais pessoas que às vezes têm uma situação similar à tua. Perfeito. É isso aí. Valeu, Fegão. Valeu, é isso aí. Nosso ouvinte, um grande abraço e até mais. Abraço, tchau.